minha maior gratidão, tá? Professor Guilherme Alfi, que alegria, que seja realmente o primeiro e que esse primeiro seja remoto, mas que o segundo você esteja aqui no Porto para a gente brindar com um delicioso vinho do Porto, que você merece muito. E assim, já minha gratidão, tá? Por você ser tudo isso e por querer estar conosco. E Guilherme Alfi, uma marca pessoal que fala por si. Relações públicas de profissão, por carreira e por paixão. Autor de muita coisa, mas eu destaquei aqui, autor de Todo Mundo Precisa de um RP, Todo Mundo Merece um RP, RP Lovers, que é o podcast para todo RP, Comunicação Acolhedora, Conversas Acolhedoras, o e-book Conversas Acolhedoras, a Vida Não é uma Linha Reta, e também o Manual do Novo RP, e como ele mesmo se intitula, palestrante, criador de conteúdo, fundador e professor da Escola de RP, mas antes de tudo ele é pai da Nina e filho da Alice. Para nós, relações públicas, pura inspiração, por sua criatividade, versatilidade, espírito empreendedor e por tão bem expressar o lado camaleão da nossa profissão de relações públicas. Guilherme, é um verdadeiro privilégio ter você nessa aula. Bem-vindo ao curso de Relações Públicas, bem-vindo à Universidade da Maia e com todos vocês, a lenda Guilherme Alfi. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, professora, pelas palavras. Fico muito feliz. Enquanto eu estava te ouvindo falar aqui, foi legal, né? Te reencontrar, saber que você está aí do outro lado do mundo e me dando a oportunidade de também poder estar conversando com o pessoal de Portugal. Para mim é uma honra muito grande. Fazem, acho que 10 anos que a gente se conheceu. Acho que foi É verdade. 2014, né? 2014. É Então, verdade. são 10 anos, e nesses 10 anos muita coisa aconteceu. E eu fico feliz porque eu acho que RP na minha vida não é uma modinha. RP na minha vida é um propósito, RP na minha vida é uma paixão, é minha profissão, me deu muita coisa. Então, espero estar aqui espero que a gente não precisa demorar 10 anos para a gente se reencontrar, né? Por favor. Mas daqui a 10 anos quero que a gente esteja junto pelo mesmo propósito de novo. Obrigada, Guilherme. Obrigada mesmo. Sim, eu também espero. Maravilha. Bom, gente, vamos lá, então. Vou bater um papo com vocês aqui hoje. E aí, eu queria combinar também que no final vou estar à disposição para a gente trocar ideia, perguntar, a gente poder... Queria também ouvir um pouco vocês, né? Talvez eu fale algumas coisas aqui que não tenham tanto sentido, não conheço tanto o mercado português quanto eu conheço o mercado brasileiro, um mercado que eu atuo há mais de 20 anos, né? Eu sou relações públicas não só de formação, mas relações públicas da prática. Eu sempre fui um cara de mão na massa, eu sempre fui um cara que gostou de fazer. Eu já fazia relações públicas desde antes de eu saber qual era o conceito ou o significado de relações públicas. Desde a escola, eu era um cara que já gostava de organizar eventos, já era um cara que gostava de agregar, era um cara que gostava de resolver problemas. Aliás, eu sou apaixonado por resolver problemas. Acho que tranquilamente a sigla Relações Públicas poderia ser resolvedor de problemas, porque acho que é o que a gente faz e é o que a gente faz muito bem, né? Entre as 3 áreas da comunicação as 3 macro áreas da comunicação, que é jornalismo, publicidade e relações públicas, eu tenho uma admiração muito grande por jornalistas e publicitários. Eu também sou jornalista, não de formação, mas de atuação também. Atuei já como jornalista. Eu sou casado com uma publicitária, sou apaixonado por publicidade também, mas não adianta. Para mim, relações públicas é a ciência da comunicação que é a mais completa. Não quer dizer que ela é melhor do que jornalismo ou publicidade. Eu acho essa briga uma grande besteira, mas eu acho que ela tem um olhar mais amplo, ela tem um olhar mais completo para as coisas. E isso é muito importante. A gente vai bater um papo. Só me confirme se vocês estão vendo a minha tela. Acho que sim, né? Sim? Balancei a cabeça que daí eu sei que sim. Sim, ou não. Estamos vendo sim. Sim. Maravilha. Eu acho que uma das coisas que mais me fez amar relações públicas é
o mar de possibilidades que a gente tem. A gente tem muitas possibilidades quando a gente está falando de relações públicas. Para quem não gosta de rotina, para quem gosta de coisa diferente, para quem gosta de se movimentar, eu acho que o mundo está cada vez mais rápido, mais movimentado. Aliás, isso cansa, né? Mas o mundo está cada vez mais assim. Mas eu acho que a gente, enquanto relações públicas, tem muitas possibilidades. Isso não significa que, quando eu falo de ter muitas possibilidades, que é tudo muito bom. Pelo contrário, porque eu acho que esse amor que eu tenho por essa pluralidade de relações públicas é também, talvez, o nosso maior dificultador. Porque a gente tem tanta coisa para fazer que, às vezes, a gente não sabe o que fazer. A gente tem tantas áreas para atuar que, às vezes, a gente se perde e fica perdido, né, no meio de tantas possibilidades. Talvez fosse mais fácil a gente ser dentista e trabalhar só com boca. E é uma coisa, a gente trabalha com... Né, óbvio que eu estou fazendo uma simplificação aqui, mas era mais fácil, né? A gente tem muitas possibilidades aqui. Eu já lutei muito, mesmo que eu não soubesse antes, por não falar que eu era RP. Eu levei um tempão para assumir que eu era RP e tal. E mudou muito a minha carreira quando eu fiz isso. Eu realmente não tenho o conhecimento de como é em Portugal, mas aqui no Brasil, relações públicas não é uma profissão que todo mundo sabe o que a gente faz. Não é, as pessoas não sabem. Até hoje as pessoas não sabem direito o que a gente faz. Tem gente que, quando eu falo que eu sou relações públicas, acha que eu faço festa, acha que eu só faço evento, acha que eu sou assessor de imprensa. Né? Aqui é igual, Guilherme. Então acho que é um problema global, assim. Então, quando a gente tem uma necessidade também de dizer o que a gente faz, a gente também precisa assumir esse caso de amor com relações públicas e sair falando. É óbvio que eu não falava assim quando eu ainda estava na faculdade. Né? Eu demorei muito tempo assim para poder, mas eu vi o quanto fez diferença na minha carreira, no meu posicionamento, a partir do momento que eu dizia, não, eu sou relações públicas, é isso que eu faço e tal, e usava esse nome. Alguns motivos que me fazem amar tanto relações públicas, tá? Um deles é poder trabalhar da onde eu quiser. Isso é muito bom. Eu adoro ir para o escritório. Hoje eu trabalho um modelo híbrido, eu fico um pouco no escritório, um pouco em casa, né? Porque eu tenho uma filha, eu sou pai, eu tenho uma menininha de quase 4 anos, que é o meu xodó, é a minha vida, a minha grande paixão, e eu não abro mão de... Né? Não foi porque eu quis que eu virei home office, foi pela pandemia, e ela nasceu na pandemia, mas depois que eu tive a oportunidade de passar, de tomar café da manhã com ela, de almoçar com ela, de buscar ela na escola às 6 horas, de poder ficar com a minha filha, quem for pai ou mãe aqui talvez vai me entender, isso não tem preço, né? Então e a minha profissão me permite isso. Por exemplo, se eu fosse médico, eu não poderia fazer home office. Então eu amo relações públicas por isso, porque eu posso estar dando uma palestra aqui para Portugal, eu posso, quando terminar essa palestra, que são 8h15, quando terminar aqui 9 e pouco, eu vou tomar café da manhã com ela, eu vou brincar um pouco com ela, vou levar ela na escola, volto e já estou no meu escritório dentro da minha casa trabalhando de novo. Essa maleabilidade me encanta muito. A segunda coisa é trabalhar com todo mundo. Eu amo isso. Eu amo trabalhar com diferentes pessoas, com diferentes segmentos. Né? Eu trabalhei muitos anos na minha carreira com artista, com cantores e com jogadores de futebol. Foram as duas áreas que eu mais trabalhei ao longo desses 20 anos. Mas eu também fui RP de empresas, eu também fui RP de diretoras, eu também fui RP de muitas coisas diferentes. E isso, para mim, é muito legal, porque eu não gosto de rotina. Eu sou um cara criativo, então, para mim, a possibilidade de provar a frase que eu criei há 10 anos atrás, né? Todo mundo precisa de um RP. Todo mundo precisa. Não importa. Então, se todo mundo precisa de um RP, teoricamente, eu posso trabalhar para todo mundo. Isso é uma das coisas que me encanta. Depois tem uma outra coisa que eu sou muito grato na minha profissão, em relações públicas, e que eu tive essa oportunidade, embora sendo muito transparente, assim, também não é sempre que a gente consegue fazer isso. Eu também não quero vender um sonho para vocês, porque eu sou um cara muito realista. Então, mas uma coisa que eu sou muito grato à minha profissão foi poder ter viajado para tantos países já para trabalhar. Isso é muito legal, sabe? Porque a gente pode trabalhar com relações públicas no mundo todo. Não necessariamente a gente vai atuar naquele país, mas durante 4 anos, eu fiz um trabalho que envolvia relações públicas entre o Brasil e a China, entre o futebol brasileiro e o futebol chinês. E eu fui 7 vezes para a China.
incrível. Para mim, um cara, né, um guri, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul, que é o meu estado, aqui no Brasil, um guri lá de Porto Alegre ir para a China é muito grande. Isso é fantástico para mim. Eu fui para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Isso é incrível. Eu já fui para os Estados Unidos, né, atuando com clientes meus, com artistas ou com jogadores e tal. Então, essa oportunidade de viajar o mundo através da minha profissão, para mim, é muito legal. Tem um outro ponto que eu adoro trabalhar em conjunto com outras áreas, né? Isso para mim é muito encantador. E relações públicas me dá isso. Eu posso trabalhar com grandes parceiros. A gente trabalha muito junto com publicitários, com jornalistas, com marqueteiros, com a galera de administração, né? Eu sempre fui empreendedor, então eu tenho um lado meu muito olhado para negócio e inovação. Eu estava ontem no Web Summit. Eu estou morando aqui no Rio de Janeiro agora e está tendo o Web Summit aqui no Rio, que é o evento que tem em Lisboa já há alguns anos. Em 2019 eu fui no de Lisboa. Ele não é um evento de relações públicas. Ele não é um evento sobre comunicação. Tem alguns palcos sobre comunicação, mas ele não é um evento disso. Mas é muito legal ver que eu consigo ir lá e consigo me inserir, conversar com gente de tecnologia, consigo me inserir e conversar com gente de inovação. Por quê? Porque relações públicas permeia todas as áreas. A gente consegue ter um diálogo com todas as áreas. Ah, então quer dizer, Alf, que nós somos os maiorais, os melhores do mundo por isso? Lógico que não. Mas não adianta, nós somos uma ciência, nós somos uma área de trabalho da comunicação transversal a todos. Então, é muito legal para mim assim, essa oportunidade de construir grandes parceiros. Tem uma outra parada que me encanta aqui, que é, hoje eu não tenho rotina. Hoje eu trabalho de forma bem diferente assim. Mas se eu for em relações públicas, nem todo mundo, né, a gente é muito diferente. Tem pessoas que gostam de rotina. E essa profissão também tem oportunidade para quem gosta de rotina. Também, se a gente pegar uma comunicação corporativa, por exemplo, uma comunicação de empresas, ela tem uma rotina, ela tem uma segurança, ela tem uma zona de conforto no sentido bom. Ela tem um monte de coisa que outras profissões são só de um jeito, e a gente aqui não. Relações públicas nos apresenta muita gente legal. Enfim, eu acho que o grande motivo de eu amar ser relações públicas é eu poder ser um camaleão, é eu poder ser mil coisas, sabe? Isso para mim tem um valor enorme, assim. Isso faz com que, de fato, eu ame relações públicas, com que eu acredito de verdade que todo mundo precisa se comunicar melhor. Eu acho que a gente está vivendo no mundo globalmente um grande problema de excesso de comunicação. A gente está se comunicando demais. E aí o grande ponto aqui, que a solução talvez não seja exatamente se comunicar menos. A solução seja, a gente precisa se comunicar melhor. A gente precisa melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Antigamente, com quantas pessoas eu me relacionava? Com as pessoas da minha faculdade, dos meus vizinhos, as pessoas do meu trabalho. Com a rede social hoje, eu me relaciono com muito mais gente. Então, a gente abriu muito isso. E isso fez com que a qualidade das nossas relações, de certa forma, a gente tem mais oportunidades, mas a quantidade fez com que elas ficassem também piores a qualidade. Quem é um profissional que cuida da qualidade das relações? As relações públicas. Então, quer dizer, a gente tem muita oportunidade nesse mundo, por mais que todo mundo não saiba. E aí tem uma outra parada que me pega muito, assim, que precisa mesmo chamar de RP, porque, sabe, gente, essa é uma discussão que dá para a gente ficar aqui a manhã inteira tendo ela, e eu vou adorar depois ouvir qual é a opinião de vocês sobre isso e o olhar de vocês aí do outro lado do mundo sobre isso, porque as fronteiras da comunicação hoje estão muito borradas. É muito difícil a gente colocar numa caixinha, aqui é relações públicas, aqui é publicidade, aqui é jornalismo, aqui é marketing digital, aqui é marketing de influência. É difícil a gente fazer essa separação. Tá tudo muito junto, tá tudo muito assim. Então, quer dizer, quando que é de fato relações públicas? Eu acho que as coisas estão mudando cada vez mais rápido e os conceitos estão envelhecendo. É óbvio que uma ciência como relações públicas tem toda uma base teórica, né? Eu não conheço a literatura portuguesa, mas a literatura brasileira de relações públicas é muito vasta.
A academia portuguesa eu conheço um pouco e tem ótimos professores, pesquisadores. Quer dizer, não é qualquer coisa. Eu não estou querendo dizer que RP é igual a tudo. Agora, eu estou querendo dizer que, na prática, no dia a dia, no fim das contas, tá tudo meio misturado, né? Tá tudo meio misturado, esse monte de novos nomes que a gente tem aí, né? Eu, inclusive, acho que grande parte do que a gente chama de marketing, a gente chama porque a palavra marketing é mais sedutora, é mais legal, vende melhor. A palavra marketing tem um RP melhor do que a expressão relações públicas. Porque em algum momento é muito parecido, óbvio que é diferente, mas em algum momento é muito parecido, a gente tá toda hora ali. E eu acho também que tem uma separação hoje que não faz mais o menor sentido, que é o que é on e o que é off. A Ariane Feijó, que inclusive está morando aí em Portugal, não sei se ela mora no Porto ou se ela mora em Lisboa, acho que é Lisboa. A Ariane tem uma frase que eu adoro, que é o on e o off não fazem mais sentido. Agora é tudo online. E é isso. É tudo online. Porque essa nossa conversa aqui, ela é online ou ela é presencial? Desculpa, mas ela é online, porque vocês estão presenciais, eu estou online. Não faz mais sentido a gente dividir as coisas. Hoje, quando a gente vai num show, quando a gente vai num jogo, quando a gente vai numa experiência, a gente vai viver aquilo, mas a gente vai compartilhar no Instagram, então, a gente vai compartilhar no TikTok. Então, as coisas não fazem mais sentido estarem separadas. A grande questão de tudo isso é duas coisas são importantes aqui. Não, desculpa, antes de eu falar isso para vocês, deixa eu lembrar uma coisa. Não sei como é em Portugal. Aqui no Brasil, relações públicas é uma profissão regulamentada. Isso é muito importante. A gente tem que ter um registro para atuar como relações públicas. Então, tem o conselho, o CONFERP, o Conselho Federal de Relações Públicas. Quando você se forma, você faz o registro, você tem um número, né, uma carteira tem um número para atuar como relações públicas. Mas, sendo muito transparente entre vocês, e essa é uma crítica que eu tenho ao sistema há muito tempo, e falo porque eu converso muito com o sistema também sobre isso, não sou um crítico vazio, eu converso com eles sobre isso e ajudo da forma que eu posso e tal. Na verdade, sabe o que as pessoas fazem para não ter a carteirinha, não ter que pagar uma anuidade, ou, enfim, pelo motivo que for? Elas dizem que não é RP, que é outra coisa. Então, no fim, essa questão da fiscalização, da carteirinha, da regulamentação, ela é uma história meio, tem uma expressão aqui no Brasil que é para inglês ver. Ela é uma história meio, sabe, tipo, não sei, me parece meio que uma grande, às vezes um grande teatro. Porque, na prática, as pessoas estão fazendo relações públicas e usando outros nomes. Então, dito isso, que aqui é uma profissão regulamentada, que é importante, né? Eu sou um profissional registrado desde 2012, cumpro com as minhas obrigações legais, mas a grande questão é que o que a gente precisa enquanto profissionais de relações públicas, e eu sei que vocês estão no segundo ano e que vocês têm uma vida pela frente, mas coloquem uma coisa na cabeça de vocês, independente do nome, independente da formação, independente de tudo, o que a gente precisa é entregar resultado. É isso que a gente precisa. Porque no fim do dia, lá na mesa do dinheiro, na mesa dos negócios, não importa o tipo de negócio que a gente está falando, quem senta na mesa do negócio e toma a decisão quer saber sobre resultado. E quando eu falo de resultado, eu não estou dizendo que o processo não importa, é lógico que importa. O que eu estou dizendo é que não adianta a gente ficar falando, teorizando, conversando, reclamando, tal, se a gente não entregar. Sem falsa modéstia, fico muito feliz quando eu sou convidado para vir aqui falar, né? Quando eu ouço a professora Simone ler o meu currículo e tal, e eu olho para minha carreira e vejo que eu continuo sendo um profissional que é requisitado e que as pessoas gostam, e que me contratam e que me pagam no fim das contas, porque a gente tem que parar também de ter vergonha de ganhar dinheiro, porque dinheiro é muito bom, é muito bom. Vale tudo por dinheiro? Não, não vale tudo por dinheiro. Mas a gente não pode deixar de olhar para isso. Mas sabe por que as pessoas me contratam, me levam para os lugares e tal, não sei o quê? Não é porque eu sou legal, não é porque eu sou gente boa, não é porque eu sou bonito, até porque eu não sou bonito. Gente boa eu sou, mas não sou bonito. Mas as pessoas me contratam porque eu gero resultado. Isso vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Gerem resultado.
Precisa gerarem resultado. Tem uma expressão dessas de internet aí que eu vi, assim, trabalhe até que o seu resultado não possa ser ignorado. Né? Isso aqui não é um papo motivacional, é a prática. É isso. E é muito maluco, porque mesmo às vezes a gente gerando resultado, a gente não tem o reconhecimento que a gente deveria. Mas não tem outra opção. A gente precisa focar mais nisso. Eu acho que um dos erros que a gente comete em relações públicas, por vezes, é, de novo, discutir muito o sexo dos anjos, discutir muito tal, e não focar na entrega. E no fim das contas, é um mercado que está sendo disputado a tapa. É um mercado que está sendo disputado no empurra-empurra. Sabe por quê, gente? Porque, na prática, vamos falar de social aqui, de digital. Vamos lá. Na prática, eu acho que um dos melhores profissionais para fazer um gerenciamento de uma conta de rede social, não para ser social media, mas para olhar estrategicamente, é um relações públicas. Porque eu acho que a gente tem, né, noção de reputação, a gente tem noção de estratégia, a gente tem noção de uma série de coisas. Beleza, agora me fala, precisa se formar em relações públicas para ser um bom estrategista digital? Lógico que não. Pô, eu tenho uma sobrinha que agora ela fez 18 anos, ela está morando em Roma, inclusive. Está estudando psicologia. Eu tenho uma sobrinha que com 15, 16 anos estava me dando aula de relacionamento digital. Por quê? Porque está no DNA dela, está no chip dela, ela cresceu assim. Eu tenho 41, eu já sou um cara digital, mas eu não nasci digital. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer para vocês é que tem coisas que não adianta a gente ficar brigando e discutindo. A gente precisa entregar. Ah, porque não está escrito relações públicas. Ah, mas porque a vaga de emprego lá não tinha o nome. Ah, porque não sei o quê. Ah, desculpa, né? Como aqui hoje tem muitos treinadores portugueses no futebol brasileiro e eles têm uma expressão que eu adoro. Eu nem sei se essa é uma expressão se pode falar aqui. Me desculpa, professora Simone, se pode ou não. Mas assim, se tá escrito RP, se não tá, foda-se, pá. Tipo, sabe? Vambora, gente. A gente precisa. A geração que está dentro da universidade hoje e que as próximas precisam vir com um foda-se pá para frente. Tipo assim, vamos para frente, vamos fazer, sabe? Vamos parar de ficar discutindo, porque aqui no Brasil a gente tem muito isso, porque ninguém sabe o que a gente faz, porque ninguém valoriza a nossa profissão, porque não chamaram de relações públicas. Gente, vamos para frente. E aí, o que você entregou? O que você está gerando de resultado para o negócio? O que você está fazendo pela sua carreira? O que você está estudando fora relações públicas? Quais são os livros que você está lendo fora isso? Quando você tem um desafio profissional, o que você entrega? O que você gera para a empresa? É isso. O mercado é assim. Aí, quando a gente olha para o negócio, a gente começa a entender. Tem uma frase que eu sempre ouço assim, que é: não, e ela vale para qualquer profissão, me corrija se eu estiver errado, que é o seguinte: não, essa minha profissão aqui paga pouco, tem pouca vaga e ninguém valoriza a gente. Toda profissão fala isso. Toda médico fala isso, advogado fala isso, engenheiro fala isso. Não tem nenhuma profissão que alguém fale assim: não, aqui na nossa área todo mundo é bem pago, tem emprego para todo mundo. Ou seja, o mercado de trabalho ele é disputado por todos, qualquer área. É lógico que a nossa área não é uma área fácil, é uma área que tem muitas dificuldades e tal, mas no fim a vida é isso. E eu não estou dizendo que a gente não pode reclamar, eu não estou dizendo que, de novo, que é tudo mil maravilhas, porque não é. Mas a grande questão é que a gente tem que olhar para a RP e falar assim: não, mas para aí, cara. Pô, eu posso trabalhar em vários lugares, eu posso trabalhar em vários mercados, eu posso, se essa área aqui não está muito bem, eu posso ir para essa aqui. A gente está vivendo a maior troca de informação da história da humanidade. Nunca teve tanto relacionamento, tanta troca de informação. E muita troca de informação gera o quê? Gera ruído. E ruído gera o quê? Problema. E problema gera o quê? Oportunidade para alguém que resolve o problema. Que somos nós. Algumas coisas que eu acho importante quando a gente olha para o mercado, e vocês que estão indo para o mercado, né, começando a ir para o mercado, assim, algumas coisas são importantes compartilhar com vocês. A primeira delas,
que esse aprendizado eu sofri muito por isso, assim, se eu puder sempre ajudar, né, para que os mais jovens não sofram como eu sofri, que é o seguinte: calma, as coisas demoram para acontecer. Respeitem o tempo, segurem a ansiedade. A gente é uma geração ansiosa. Eu sou ansioso. Vocês são uma geração mais ansiosa que eu, vocês têm um pouquinho menos do que eu e tal. A gente quer que tudo aconteça, assim, nossa, gente, vocês não têm noção na minha carreira. Eu sempre quis trabalhar com futebol, né? Sempre quis trabalhar com futebol. Eu sou apaixonado por futebol, assim, e tal. E eu me formei em 2006. E aí eu me formei, eu fazia as coisas, tentava entrar no futebol e não acontecia. E aí eu conhecia o outro, aí eu via fulano voando já em 2008, em 2010, e eu comecei a fazer um evento de futebol, eu atendia umas pessoas, mas não eram os caras ainda e tal. Sabe quando que eu comecei a atender, assim, real? Primeiro atleta que foi, assim, grande, que daí eu comecei a falar assim, putz, eu tô no mundo do futebol, 2016. Eu levei 10 anos. E nesses 10 anos, eu sofria, eu achava que eu não era capaz, eu achava que não ia dar certo, eu achava que eu ia, né? E não é uma questão de dizer para vocês, olhem para o céu, olhem para mim aqui na câmera e acreditem porque o mundo é bom e vai conspirar. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tem uma coisa chamada tempo de maturação. E quando a gente é muito novo, quando a gente está na faculdade, a gente ainda não consegue entender o tempo de maturação das coisas. Então, respeitem o tempo até para que vocês possam curtir a jornada. Agora é a hora, professora Simone, professora Fábia, desculpa aí tá falando isso assim, mas agora é a hora de vocês irem no final de semana, irem para a festa, de vocês aproveitarem. Agora é a hora de vocês, volta e meia, cometerem os seus erros. Agora é a hora de vocês deixarem para trás alguma coisa em algum momento. Não vamos aqui se enganar que a gente vai fazer tudo certo. Não é. Essa é a hora. Sabe por quê? Porque a vida adulta, profissional ali na frente, não vai permitir uns erros que agora a vida permite. Agora ela permite. Ali na frente ela não permite mais. Então, eu não estou dizendo para vocês largarem a carreira de mão e curtirem a vida doidado. Eu só estou dizendo que, calma, não se cobrem tanto agora. Não é justo. Não é justo com vocês. Não é justo a gente botar uma pressão na nossa carreira na hora que a gente não está pronto. Uma outra coisa é, cuidem com as bolhas, né? É uma expressão que a gente usa muito aqui no Brasil. O mundo é maior que a nossa realidade. Muito maior. Isso é muito importante. Como relações públicas, tenham um olhar maior para as coisas. Eu demorei um tempão para entender isso, sabe? Eu sou um homem branco de classe média no Brasil. Eu não sou a realidade do Brasil, gente. Eu não sou. Eu faço parte de uma minoria aqui no Brasil. A gente pega a profissão de relações públicas, eu acho que esse né, o problema uh, uh, de respeito a homens e mulheres, ele é um problema no mundo todo. Então, o próprio fato de eu ser homem, infelizmente, já é uma vantagem para mim. A real é isso, o mundo é machista. Então eu já tenho uma vantagem. Então não dá para eu achar que o mundo sou eu. Porque não é assim. Não dá para achar que as minhas experiências são as experiências de todo mundo. Porque não é. Tem gente com experiências muito melhores, tem gente com experiências muito diferentes, muito piores. Assim, a gente precisa cuidar com isso. Outra coisa, nunca tirem a barriga do balcão. Não tirem a mão da massa. Não deixem de olhar para o mercado. É importante. Mas nunca parem de estudar. Nunca, nunca. Eu sempre falo isso. Em 2014, quando eu conheci a professora Simone, lá em Goiânia, não sei se ela vai lembrar, mas eu já falava isso, eu falo até hoje. O meu maior arrependimento de formação profissional foi não ter aproveitado a faculdade do jeito que eu deveria ter aproveitado. É a minha maior mágoa comigo mesmo, assim. Eu queria muito ter aproveitado a faculdade de um jeito diferente. Eu queria muito ter estudado mais. Eu queria muito não ter lido só os resumos para passar na prova e ter lido os livros inteiros. Eu queria muito ter olhado para os autores. Talvez eu não tivesse maturidade ainda para entender, não sei. Mas hoje, eu que sou um cara que defendo tanto a prática,
eu entendi que quando eu tenho a prática muito quente, mas eu tenho a teoria, aí ninguém segura. Aí ninguém segura. Porque tem um monte de gente que tem a teoria, mas não tem a prática. E tem um monte de gente que tem a prática, mas não tem a teoria. E nós que somos, né, vocês estão se graduando agora, eu já sou graduado, de novo, nós somos uma minoria. A maioria das pessoas não é graduada. Estou falando da realidade do Brasil, não sei como que é aí. A maioria das pessoas não é graduada na sua profissão. Então, quer dizer, a gente tem uma vantagem, um conhecimento, uma profundidade que precisa ser aproveitada. E, por fim, o último conselho dentro do mercado é: ouça a voz da experiência. Ouçam os mais velhos. Isso é muito importante. Eu também achei que eu sabia tudo. Eu também, né, principalmente lá atrás, assim, quando eu comecei com a história, todo mundo precisa de um RP, comecei a ir nas universidades, comecei a ter um monte de seguidor, todo mundo me elogiava. Eu falei, cara, eu sei muito, eu sou muito bom. Eu sei, porque eu vou, sei que, papá. E a gente não sabe nada dessa vida perante as pessoas que já viveram 40, 50 anos de mercado. A gente não sabe nada, né? É lógico que a gente às vezes vai saber um pouco mais de uma tecnologia aqui, vai saber um pouco mais de uma inovação ali, vai saber um pouco mais o que está bombando, o que é o trend topic e tal, mas a vida real não é o trend topic. A vida real não é o que está bombando no Instagram. O dinheiro, a mesa dos negócios, é outro rolê. É outra parada. E para isso, você tem que ter estrada, você tem que ter conhecimento, você tem que ter experiência. Então, é muito importante que a gente aprenda a ouvir. Eu aprendi uma expressão assim, com um cara que é um grande mentor da minha vida, que eu recentemente na pandemia, como eu comentei com vocês, eu me tornei pai, mas eu perdi a minha mãe. E foi um momento muito duro para mim, assim, pessoalmente, assim, de muita transformação. A minha mãe era muito minha amiga, assim, e tal. E ele me falou uma frase, ele falou, cara, quando tu se torna pai e quando tu perde um grande amor, no teu caso foi a tua mãe, ele falou, tu entrou numa sala da vida adulta, que é uma porta que não tem mais volta. Porque quando a gente se torna pai ou mãe, não tem mais volta. Não tem assim, agora eu vou me destornar. Já foi. E quando você perde alguém, numa magnitude de pai, mãe ou um grande amor, como, né, no meu caso, você também não volta. A pessoa não vai voltar. Ele falou, e essas duas coisas, a vida e a morte, o nascimento de uma criança e perder alguém que você ama tanto, é exatamente a vida adulta. Porque na vida adulta a gente ultrapassa algumas portas que a gente não vai mais voltar. Não tem mais como voltar para trás. Não tem mais como ir lá para trás. E é nessa sala que você está agora, ele me falou, que tem um monte de gente que já está sentado nessa sala há muito tempo. Então, ouve essas pessoas. Então, eu gosto muito desse exemplo que ele me deu, assim, porque eu aprendi que em determinadas salas, eu adoro falar. Vocês estão vendo aqui, eu estou falando. Eu sou palestrante, eu sou professor, eu gosto de falar. É da minha natureza. Mas eu aprendi a ouvir. Ouçam, absorvam. 2014, eu me mudei para São Paulo, que é, enfim, a principal cidade do país aqui, a gente chama de capital dos negócios e tal. E em São Paulo tem uma realidade de mercado muito diferente de Porto Alegre, que é a cidade de onde eu vim e tal. E quando eu cheguei em São Paulo, às vezes eu ia em umas reuniões e eu queria falar e tal. E não é que eu não posso falar, não é que eu não posso ter voz. Mas ao longo do tempo eu fui entendendo também que tinha mais valor para mim era ficar quieto e ouvir o que aqueles outros profissionais de relações públicas tinham passado, absorver, perguntar. Isso é muito importante. A pergunta de $1 milhão, né? O que faz um RP? Essa pergunta aqui a gente pode também ficar até amanhã falando sobre ela. Mas eu gosto de dizer que a gente tem 3 coisas que eu acho que a gente faz com maestria. A primeira delas é ligar os pontos. Eu adoro esse desafio e esse olhar de relações públicas, que é ligar os pontos, que é olhar para alguma coisa, um olhar um pouco mais macro, um olhar mais amplo, e juntar isso com isso, isso com isso. Como é que a gente vai costurar essa história? Como é que a gente vai costurar esses relacionamentos?
essa parte, que é uma parte bem estratégica, assim, para mim é muito importante, assim, ligar os pontos. A segunda coisa eu já falei aqui no começo e vou falar a vida inteira, resolver problemas. Quando acabarem os problemas de comunicação, acabou a nossa profissão. E resolver problemas, na verdade, não significa apagar incêndios. Resolver problemas significa construir soluções para resolver problemas, porque a gente também tem que parar de ser chamado só quando dá merda. Ah, deu um problema, chama um RP para vir consertar minha imagem aqui. Não é. Eu falo muito isso. Aqui no Brasil, a gente tem muito esse pensamento. A gente é muito bom em resolver problemas e a gente foca pouco em antecipar problemas. Acho que a cultura americana tem muito isso. A cultura americana é uma cultura muito de análise de risco e tal, não sei o quê. Aqui a gente, porque como a gente é muito criativo aqui no Brasil, a gente resolve. Mas, cara, será que a gente não está deixando o problema chegar para depois resolver? Então, mas acho que o fato de resolver problema é algo que a gente faz muito bem. E a terceira coisa que eu vejo que o RP faz muito bem é construir reputação. E construir reputação é algo que a gente não faz em uma semana, nem em um mês, talvez nem em um ano. Construir reputação é um processo, é uma jornada, é demorado, é longo, requer muitas ações e tal. E é maluco porque a gente leva, né, um ano para construir reputação e 1 minuto para destruir uma reputação. As redes sociais estão aí para provar isso. É uma declaração errada, é um posicionamento errado e a sua reputação foi por água abaixo. Uma outra coisa que a gente precisa falar muito é o papel da graduação na profissão de relações públicas. E aí, gente, para mim é muito claro que a faculdade não vai te deixar pronto para o mercado de trabalho. Sabe por quê? Porque não é a função dela. Não é a função dela. A função da faculdade, a função do curso de relações públicas é te dar uma base, te dar um alicerce. A função, para mim, da academia é fazer com que você tenha uma boa base teórica para se desenvolver. A gente tem que parar de chegar na faculdade e querer que ela resolva o nosso problema. A grande questão aqui é o que a gente vai fazer com esse conhecimento que a gente está adquirindo dentro da faculdade. E aí é muito importante que a gente, no bom sentido, explore bem os professores. Não só com o conhecimento, mas com a experiência que eles têm, a troca que eles têm. Nossa, eu tive algumas professoras e professores, como eu queria hoje ter a oportunidade de passar uma manhã inteira, sabe? Vocês têm aí a professora Simone, a professora Fábia, que vocês passam quantas manhãs ao longo de um semestre, de um ano? Lá na frente, vocês vão lembrar, puta, o tio Alf tinha razão, que saudade de poder perguntar ali alguma coisa, de poder tirar uma dúvida, de poder ouvir, sabe? E na faculdade, pô, você vai fazer um trabalho acadêmico, você vai pedir uma entrevista para alguém, você vai convidar alguma coisa para alguém, você se dá conta que você está fazendo o quê? Você está se relacionando com alguém de mercado. É uma oportunidade. Pô, se informa antes de falar com a pessoa, capricha na abordagem. Você vai pedir uma entrevista com um profissional da área, pede um prazo decente. Eu fico maluco, às vezes os jovens me escrevem: tem como você responder uma entrevista para minha faculdade aqui? Tem, para quando? Para amanhã. Não, jovem. Pô, não dá. Quer dizer, olhem para essas coisas da faculdade como se fosse já o trabalho de vocês. Façam estágio. É importante fazer estágio, experimentar coisas diferentes, né? Aprendam a gerenciar o seu tempo. E, por fim, quando vocês estiverem na faculdade e na vida como um todo, não tentem ser mais esperto que o mundo. Não dá para a gente querer passar professor para trás, gente. Não dá para a gente querer passar ninguém para trás, né? Mas, assim, vai que a gente querer professor. A professora Simone está há quanto tempo nessa? Você já sabe, ela já conhece a gente, né? Já conhece tudo que a gente tenta, quando a gente é jovem, a gente quer dar uns migué, como a gente fala, que não dá. Não façam isso. Não, não vai colar. 5 áreas que precisam muito de um RP nos dias de hoje. Eu acho que, né, coisas um pouco mais diferentes assim para a gente entrar. Só uma coisa, professora, até que horas que a gente tem? É até as 9 ou dá para ir mais um pouquinho? Como é que é? Eu não estou ouvindo. Está no mudo, eu acho.
A aula acaba daqui 1h30, então ainda temos um tempo, sim. Tá bom. Vamos lá. Então, quer dizer, tem algumas áreas que eu acho que precisam de um RP muito assim. Essa primeira área que eu chamo de personal RP. Né? Aqui, a gente está falando que hoje as pessoas físicas também estão precisando de um RP. Antigamente era só empresas ou celebridades e tal, e eu acho que cada vez mais, eu estou notando muito esse movimento. Inclusive, há uns tempos atrás, assim, eu vi muita gente me abordando, me pedindo, você faz trabalho de RP para executivo? Trabalho aqui na empresa tal, precisava cuidar da minha imagem e tal. Então, acho que o personal RP para pessoas normais é uma coisa que está picando aí. Segunda coisa é análise de dados. Quando a gente fala do mercado de dados hoje, a gente fala de um mercado gigantesco e que tem muita necessidade de um RP. Por quê? Porque o dado é um número frio. O dado é um número frio, mas interpretar os dados, né? Então, quando a gente junta as duas coisas, quando a gente junta entre a frieza dos dados com o conhecimento de relações públicas, eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de trabalhar com análise de dados. O mercado de startups, como eu falei para vocês, eu estava no Web Summit ontem, aqui no Rio, e o mercado de startups precisa muito de um RP, muito, muito, muito. Assim, eu acho que essas novas marcas que estão surgindo, essas inovações que estão surgindo, elas precisam se comunicar melhor, elas precisam de uma comunicação mais estratégica. É um desafio, às vezes, você contar o que você está fazendo. A inovação como um todo é uma área que precisa de um RP. Por quê? Porque você precisa contar aquilo que você está fazendo. Você precisa se relacionar melhor. A área do futebol, que é uma área que eu atuo já há algum tempo, e eu vejo, né, acho que o mercado do futebol português e europeu, assim, ele é um mercado muito mais profissionalizado do que o mercado brasileiro, mas que já está mais na frente, então talvez tenha mais oportunidades aí até do que aqui, mas eu vejo muita necessidade, assim, no mercado do futebol de ter mais gente trabalhando com relações públicas. E não é para fazer assessoria de imprensa, é para fazer uma construção de reputação de uma marca, de um atleta, de um clube, de um novo mercado. E também a área da música, né? Trouxe aqui especialmente esses dois exemplos de duas áreas que eu trabalho já há alguns anos e que eu vejo muita, muita necessidade, muita oportunidade, muita demanda. E aí eu vejo, por exemplo, que tem muita gente que entende do mercado da música, mas não entende de relações públicas. E muita gente que entende de relações públicas, mas não entende do mercado da música. Então, quer dizer, se você junta essas duas coisas, é uma combinação muito boa. Quais são as habilidades importantes aí de um novo RP? Eu acho que tem uma habilidade que ela é até mais do que uma habilidade, sabe? Ela é um jeito de agir, que é você assumir os seus erros. Acho que a habilidade de ser vulnerável, a habilidade de assumir quando erra, é uma habilidade muito importante. A habilidade de não tentar ser perfeito. O novo RP, nos dias de hoje, ele precisa muito disso. O novo RP, ele precisa muito ser transparente. Não dá mais para a gente fingir ser alguma coisa que a gente não é. A gente precisa ser transparente, verdadeiro. Isso é muito importante. A gente precisa, enquanto relações públicas no mundo de hoje, saber fazer relacionamento, não só para os clientes, mas para a gente mesmo. E fazer relacionamento dá trabalho. Fazer relacionamento tem que estar na agenda. Fazer relacionamento tem que ter uma estratégia. Porque muito das coisas que a gente constrói na nossa carreira é a base dos relacionamentos que a gente tem. Então tem que ser uma prioridade. A gente não pode fazer relacionamento só quando tem um espaço na agenda, sabe? Tem uma outra coisa que é importante com habilidade nos dias de hoje, que é saber ouvir. Nossa, saber ouvir é uma habilidade muito, muito, muito importante no dia de hoje. Porque a gente quer tanto falar, 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 e a gente esquece de ouvir, sabe? Uma outra habilidade de RP nos dias de hoje é saber fazer o básico bem feito. O básico. Tem um irmão que é RP também. E meu irmão fala que
ele queria abrir uma agência chamada Feijão com Arroz. E a agência Feijão com Arroz é uma agência que não ia fazer nada de inovador e nada de extraordinário. Ela só ia fazer coisas básicas. Porque todo mundo fica prometendo o extraordinário, a coisa mais inovadora do mundo, a coisa mais diferente. E aí eu pergunto para vocês, quem é que entrega o básico bem feito? Então, saber fazer o arroz com feijão, saber fazer o básico, é muito, muito, muito importante. Outra coisa, a gente precisa desenvolver a habilidade de liderança dentro de relações públicas. A gente precisa muito ocupar cargos no cenário corporativo, por exemplo, de liderança. Então, de cargos de diretoria, cargos de conselho, cargos de tomada de decisão. Mas para ocupar esses cargos, a gente precisa desenvolver melhor as nossas habilidades de liderança. A gente precisa estar pronto para sentar numa mesa. A gente precisa estar pronto para entregar determinadas coisas. Então, a gente precisa muito trabalhar isso para que a gente possa conquistar novos lugares dentro de relações públicas. Tem 7 Is, né, que eu acho que precisam estar nas coisas de relações públicas quando a gente está falando em relações públicas hoje. O que a gente precisa entregar na prática, né? A gente precisa entregar uma comunicação interessante. A gente vive a disputa pela atenção todos os dias. E é uma disputa meio injusta, né? Porque o mundo tem tanta coisa tão legal. Como é que a gente consegue chamar atenção? Como é que a gente consegue se posicionar? Como é que a gente consegue ser considerado, fazer uma comunicação a ser considerada no meio de tanta oferta? A gente precisa fazer uma comunicação interessante. A gente precisa fazer uma comunicação instigante, instigar as pessoas, provocar as pessoas. Eu acho que vocês podem ver que isso aqui não é uma conversa de uma linha reta, né? Porque eu falei de ser básico, mas eu falei também de ser instigante. E eu acho que esse é o jogo de RP. É rápido. Eu faço o básico bem feito, tenho a minha teoria aqui, mas eu também sei dar uma ousada de vez em quando. Eu também sei instigar, eu também sei mexer, eu também sei pensar uma coisa criativa, diferente, sabe? Eu também sei ter uma sacada inteligente. Putz, gente, inteligência se constrói com repertório. E é por isso que eu falei lá no começo, e eu volto a falar agora. A gente só constrói inteligência quando a gente tem conhecimento. O que vocês estão estudando além de relações públicas? O que vocês estão lendo além de relações públicas? O que vocês estão consumindo além de relações públicas? Quando eu aumento o meu repertório de conhecimento, eu aumento a minha capacidade de inteligência. A gente precisa fazer uma comunicação inspiradora. Porque não dá para ser olhar só para o dinheiro. Não dá, vocês vão achar que eu sou louco, né? Eu falo uma coisa, depois eu venho e falo outra, mas a vida é isso aí. Não dá para olhar só para o resultado. A gente tem que olhar para uma coisa que não tem muita explicação lógica, que é o inspiracional. A gente tem que olhar para aquele negócio que bate, você olha e fala assim, tipo, nossa, isso aqui, aquele arrepio, aquele frio na barriga, precisa de emoção na comunicação. A gente precisa entregar isso quanto relações públicas. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa fazer o básico, olhar para o dinheiro, sentar na mesa dos negócios, gerar resultado, tudo isso a gente tem que fazer, a gente não pode perder o amor. A gente não pode perder o brilho no olho. A gente não pode perder a paixão. Porque eu não conheço nenhuma inteligência artificial, nenhuma, que tenha arrepio. Eu não conheço nenhuma inteligência artificial que suspire. Eu não conheço nenhuma inteligência artificial que chore de emoção. Nenhuma. Nenhuma. A gente sabe fazer tudo isso. A inteligência artificial não sabe. Ela pode saber provocar, mas sentir, a gente tem uma vantagem competitiva na inteligência artificial, ela não sente o que a gente sente. Ela não sabe. A inteligência artificial não sabe o que eu estou sentindo agora. Sabe o que eu estou sentindo agora? Eu estou falando com vocês aqui
e a minha filha está batendo na porta aqui atrás, dizendo, papai, papai. A inteligência artificial nunca vai saber o que é isso. Ela não sabe o que é fazer uma aula com seu filho esperando para tomar café. Isso é emoção. Tragam emoção para a comunicação de vocês. Não esqueçam de trazer emoção. Não esqueçam. Não esqueçam de sonhar. Não esqueçam de sabe, senão o mundo fica muito chato também. Senão tudo que eu falei para vocês aqui não vai ter graça. Sabe por que tem graça gerar resultado, fazer dinheiro, olhar para ROI, olhar para não sei o quê? Porque a gente também toma cerveja. Porque a gente também faz as pessoas chorarem. Porque a gente também se conecta um com os outros. Essa é a graça das relações públicas. A gente consegue juntar tudo. Façam, pratiquem a inclusão. E aqui, acho que o mundo está se abrindo, acho que a gente está evoluindo, mas a gente ainda tem muito para entender que a gente é diferente. A gente tem muito para entender que a gente é plural, que a gente é diverso. Eu vivo num país extremamente diverso. Muito, muito, muito diverso. Eu vivo num país muito desigual, gente. Vocês, né? Acho que vocês conhecem bastante sobre o Brasil. A desigualdade aqui é muito grande. A diversidade aqui é muito grande. A gente tem olhado cada vez mais para as coisas e eu tenho certeza que que falta muito ainda, mas a gente, enquanto relações públicas, a gente tem o dever de olhar para uma comunicação mais inclusiva. O dever de pelo menos estudar sobre isso. A gente não vai acertar sempre, a gente não vai conseguir ser inclusivo com todos, mas a gente tem que, no mínimo, se preocupar com isso. Estou produzindo um evento para crianças, agora aqui no Brasil, em julho. É uma espécie de Rock in Rio para as crianças. E uma das coisas que a gente vai colocar no evento é uma sala durante o evento, para acolher crianças do espectro autista, se elas tiverem algum tipo de, 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 né, de necessidade e tal. A gente vai fazer uma sala para essas crianças poderem ir para lá se elas não estiverem se sentindo bem. Isso é uma coisa que há 10 anos atrás eu não pensaria. Eu não pensaria. E hoje eu penso. Porque foi me dando conta, porque eu estou vendo cada vez mais iniciativas do espectro autista sendo faladas na mídia, faladas nas redes sociais. Por isso é importante que a gente fale e que a gente inclua todos. Enquanto a gente não olha para essas outras realidades e não fala delas, a gente não inclui elas. A gente precisa fazer uma comunicação interativa. Ida e volta, ida e volta. A gente precisa ouvir. Nós, como relações públicas, quando a gente está cuidando de uma marca, de uma pessoa, de uma personalidade, do que for, a gente precisa fazer o caminho de ida e volta. Tem que ter troca. Ninguém mais quer falar sozinho. Ninguém. A marca não pode mais achar que ela vai falar e o consumidor só vai ouvir. Não é mais só na ligação que o consumidor vai reclamar. O consumidor hoje está aqui, eu estou tomando essa água, estou tirando uma foto e já estou falando sobre a água. E a marca já tem que me responder. E aí alguém já pode comentar. Então, tem que ser interativo. E, por fim, pratiquem uma comunicação inesquecível. Vocês vão conseguir fazer isso sempre? Lógico que não. Lógico que não. Esses 7 pontos aqui, eles não vão ser sempre. A gente precisa olhar para eles. A gente precisa se preocupar minimamente com eles. E aí, para fechar esse nosso papo, e aí eu vou abrir uns minutinhos aqui para a gente ver se vocês tiverem perguntas, se quiserem fazer comentários. Alguns conselhos que eu gostaria de ter ouvido aos 20 anos e que eu não ouvi. Né? O primeiro deles é: a vida profissional não tem Google Maps, não tem Waze. Esqueçam, não tem um caminho, não tem uma fórmula pronta, não tem. Esqueçam. Você é responsável pela sua carreira. Vai atrás, se dedica, corre, vai construir o teu futuro do teu jeito, do jeito que você é, do jeito que você é. Não significa que você não pode melhorar, evoluir, aprender coisas novas. Mas também não tentem ser quem vocês não são. Assumam quem vocês são. Né? Fernando Pessoa tem uma frase que eu adoro, que é: sejam a dor e a delícia de ser quem vocês são. Isso vale para relações públicas. Não tentem fingir um personagem. Não tentem fingir um personagem. Se assumam
olhem para os seus defeitos, olhem para as suas qualidades e construam a carreira de vocês. Outro conselho é cuidado com a preguiça. Muitas vezes, a preguiça ela é maior do que a nossa falta de capacidade. A gente tem a capacidade, a gente tem as ferramentas para resolver, só que a gente tem preguiça de resolver. Não deixe que a preguiça vença vocês. Eu não estou dizendo que vocês têm que acordar às 5 da manhã, eu não estou dizendo que vocês têm que todos os dias ser proativa, porque a vida é impossível, tem dia que dá preguiça mesmo, e está tudo certo. Mas cuida para não se esconder atrás da preguiça, porque ela sempre vence. RP tem um grande mercado, gente. Terceiro conselho. RP tem um grande mercado. Tem pelo menos aí umas 40 atividades para vocês fazerem. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que está chovendo dinheiro, porque não está. Mas assim, não caiam nesse papo. Não caiam nesse papo de que não tem, porque tem. Tem. Conheço um monte de gente que está vencendo aí na vida de RP. Outra coisa, entendam sobre o público. Eu falo melhor quando eu sei com quem eu estou falando. Aprendam teoria de público, é uma das coisas mais importantes que a gente aprende na faculdade. Aprendam sobre isso. Isso é ouro. Sabe o que é aprender sobre públicos? Olha o que eu falei lá no começo. É dados. É dados. É a mesma coisa, gente. Qual é a grande corrida das empresas de tecnologia hoje? O que elas querem? Elas querem saber dados de comportamento das pessoas para vender isso. Isso é o quê? Isso é público, gente. Isso a gente está falando há 60 anos. 60 anos que a gente está falando que tem que entender sobre os públicos. Só que agora tem tecnologia no meio. Mas é relações públicas pura. Pura. As marcas, as big techs estão vendendo informação sobre as pessoas. Isso é estudo de público. Então, quer dizer, a gente tem essa teoria. Vamos aplicar. Outro conselho importante para vocês. Às vezes, a gente leva anos para descobrir o que a gente gosta. Anos. E tá tudo bem. Se vocês estão perdidos, fiquem tranquilos. É muito normal. É muito normal estar perdido. É muito normal a gente gostar de uma coisa e daqui a pouco a gente tem que parar com essa coisa de que a gente é obrigado a saber o que a gente quer da vida com 20 anos. Eu não faço a menor ideia. Eu tenho 41 anos e eu não sei exatamente o que eu quero para os próximos 30. Eu não tenho obrigação de saber. Lá atrás, quando a gente tinha uma vida que era se formar na escola, construir uma família, fazer uma faculdade, construir uma carreira no mesmo lugar, a vida era assim, linear. Já não é mais assim. Já não é. A vida é multi, a gente vai mudar. Ou vocês acham... Vamos lá. Vamos supor que eu vou viver 80 anos. Uma média... Ok. Acho que eu vou viver mais. Mas vamos botar 80. Eu tenho 41. Então vivi metade. Vocês realmente acham que eu vou ficar fazendo relações públicas mais 40 anos da minha vida? É lógico que não. É lógico que eu vou inventar uma outra coisa daqui a pouco. É muito tempo. É muito tempo para fazer uma coisa só. Entende? Então tá tudo certo. Não coloquem um peso maior nessa escolha agora. Porque dá para mudar de ideia. Dá para mudar de ideia. Ah, é o ideal? Não sei, mas dá para mudar de ideia. Outra coisa, RP precisa entender de negócios. Olhem para o sistema de inovação, olhem para a startup, olhem para a editoria de economia, entendam de política, entendam o jogo da vida adulta, entendam o jogo do mercado. Se a gente ficar só na teoria de comunicação, a gente não vai sentar na mesa do dinheiro. Se a gente ficar só na teoria da comunicação, a gente não vai sentar na mesa da liderança. É muito importante. E, por fim, 3 conselhos finais. O primeiro deles, saiba fracassar. Porque vocês vão fracassar. Você vai fracassar. E você precisa aprender a lidar com fracasso. Você precisa aprender a lidar com erro. Errar dói demais. Eu me cobro muito. Nossa, quando eu erro, eu dá vontade. Eu fiz um texto sobre isso ontem. Não foi por um erro que eu chorei ontem, foi por cansaço. Mas às vezes eu choro quando eu erro, porque eu me cobro. Mas eu aprendi, cara, que eu só cresci e evoluí na minha vida porque eu errei muito. E sabe por que eu erro? Porque eu me arrisco. Porque eu sou criativo, porque eu sou inovador, porque eu tento fazer diferente. E eu erro. O que eu vou fazer? Todo mundo erra.
As melhores pessoas que eu conheci erravam. Tem uma frase clássica do Michael Jordan, né? Que ele diz que ele só ganhou tudo que ele ganhou porque ele errou não sei quantos mil arremessos. Ele perdeu não sei quantas finais. Se o Michael Jordan errou, eu não vou errar. Ah, significa então que a gente tem que normalizar o erro e sair errando por aí, não se importar com o erro? Não. Agora, a gente também não pode demonizar o erro a ponto de não conseguir fazer nada, de travar, sabe? Segunda coisa, além de aprender a lidar com erro, entendam que todo mundo tem seus medos e inseguranças. É muito normal. Eu também tenho. Eu tenho medo de um monte de coisa. Nossa, eu sou inseguro com um monte de coisa. Eu me acho incapaz com um monte de coisa. Essa jornada de saúde mental tá muito maluca. E ela é muito importante. Cuidem da cabeça de vocês. Cuidem da cabeça de vocês. Eu não sei os problemas de cada um, eu não tenho como saber, eu não sou psicólogo, não tenho a menor capacidade disso. Mas eu sei uma coisa. Quando a gente não está bem, quando a gente tem medo, quando a gente tem insegurança profissional ou pessoal, eu não sei qual é a solução, mas eu sei qual é. Eu sei uma coisa que não funciona, que é tentar resolver sozinho. Não tentem resolver tudo sozinho. Peçam ajuda. Peçam ajuda. Levem isso para a carreira de vocês. Não tentem resolver as coisas sozinhos. Os medos e a insegurança que vocês têm. Peçam ajuda para alguém que vocês confiam. Peçam ajuda para o chefe. Se vocês não querem se expor, às vezes a gente não quer ser vulnerável, tá bom, eu entendo. Às vezes é difícil. Peça para um colega, peça para a mãe, peça para o pai, peça para o irmão, peça para aquela professora que você tem afinidade maior. Mas não sofre sozinho. Não deixa isso. Isso pode cobrar um preço muito caro. E por fim, gente, de novo, não é um papo motivacional. Eu não conheço vocês, eu não sei a história de vocês, eu não sei a carreira de vocês, eu não sei as competências de vocês, eu não sei os erros que vocês podem cometer. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês: acreditem nas suas carreiras. Acreditem. E aí aqui é acreditar de sentimento mesmo, assim, sabe? De energia mesmo, assim. Não é um papo namastê aqui, não é um papo cósmico nem nada, mas é muito importante acreditar. Eu acho que eu tenho progredido na minha carreira porque eu sempre acreditei em mim. Porque eu ouvi um monte de gente dizer que eu não ia dar certo. Eu ouvi um monte de gente dizer que eu não era capaz. Eu ouvi um monte de gente dizer que quem quer fazer um monte de coisa não faz nada e tal. Muitas das coisas que eu ouvi, as pessoas tinham razão, muitos dos erros eu cometi, mas eu nunca deixei de acreditar em mim. Então acreditem em vocês como profissionais de relações públicas. Façam isso por vocês, pela carreira de vocês, pela profissão de vocês. E aí eu tenho certeza que com os erros, com os acertos, com as dores, vocês vão conseguir progredir. Gente, obrigado. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência, dos meus pensamentos com vocês. Uma pena não estar aí, né, para poder também ter uma troca melhor, mas queria me colocar à disposição aqui para ouvir vocês e se tiver alguma pergunta, um comentário, a gente poder trocar um pouco de ideia aqui. Aqui, ó. Quem é? Fala seu nome. Olá, Gui. Sou o Tomás Lemos. Estou no segundo ano de curso de Relações Públicas e Gestão da Comunicação aqui no ISMAI. E tenho aqui duas pequenas perguntas para te fazer. Uma delas é em relação ao teu percurso. Quando tu começaste a trabalhar no ramo das relações públicas, tu já possuías a tua licenciatura, já possuías um mestrado? Como é que era? Pode ir sendo agora a minha preocupação, porque para o ano é o meu último ano. E já começo-me a preocupar como é que vai ser no mercado de trabalho, como é que... Ainda não sei se pensaria em fazer um mestrado ou não, aqui em Portugal ou até fora. O Brasil também já seria uma opção, porque as relações públicas, sendo muito forte no Brasil e também por causa da língua. Pronto. Bom, cara, aqui eu me formei em 2006, então quando eu entrei no mercado eu só tinha a graduação, só tinha o curso. No começo eu não senti falta aqui no mercado brasileiro. Eu fui fazer o meu primeiro MBA com quase... Foi em 2016, então mais de 10 anos depois de formado, que eu fui fazer o meu primeiro MBA. Mas aí eu vou te dizer que depende muito do caminho que você vai seguir.
porque para o caminho profissional que eu estava seguindo, não era tão importante naquele momento. Depois começou a virar importante, principalmente na minha carreira como educador, como professor, para eu poder escrever meus livros, eu precisava voltar a estudar. Para o mercado, eu não sentia tanta falta. Né? Para o meu mercado, principalmente de futebol e música. Para o meu mercado de educação, eu sentia falta. Então, eu fui buscar depois esse conhecimento. Então, eu acho que isso vai se linkar muito com dentro da realidade aqui do Brasil. Eu não sei como que é aí, mas dentro do que você quer. Porque, por exemplo, se você vai entrar numa carreira de multinacional, grandes marcas corporativas, talvez seja importante ter isso também. Se você vai empreender... Fazer um mestrado, certo? Seria fazer um mestrado. Isso. Se você vai empreender, por exemplo, talvez o mestrado agora não seja tão importante, porque o foco tem que estar em outro lugar. Então, acho que vai depender muito de qual caminho você vai seguir. Por exemplo, eu ainda estou um bocado indeciso do ramo em que vou seguir, mas se queria também na parte ou da relações públicas, ou seja, a nível empresarial, da assessoria de comunicação, mas também um dos meus ramos, que sempre foi aquele meu mais forte, seria a nível de gestão de eventos. Sim. Pronto, são os dois mais. Então, assim, na parte de eventos, eu acho menos necessário, né? Certo. Porque eu acho que eventos, eu acho que tem muita questão da prática. Talvez você tenha que ter um pouco mais de experiência de ir para a prática, de viver, de trazer, para depois poder trazer de volta o conhecimento teórico. Se você for seguir pela parte da comunicação mais corporativa, talvez seja importante. Então, olha como a decisão de qual caminho seguir vai impactar muito, eu acho, nisso agora. Você falou no Brasil que quando se trabalha como RP tem que estar registado no Conselho Federal de Relações Públicas, certo? Nós, aqui também, com a minha licenciatura aqui, eu se for, neste caso, trabalhar e possivelmente também estudar para o Brasil, fazer, neste caso, um mestrado, mas, por exemplo, se quiser já começar logo a trabalhar nas relações públicas, eu com a minha licenciatura posso entrar nesse Conselho Federal de Relações Públicas? É possível? Não sei te dizer se talvez a Simone possa, a professora Simone possa te dizer se vale aqui. Eu realmente não tenho esse conhecimento da lei de como funciona. Certo, ok. Aquilo que tu falaste em relação ao evento que vais fazer de crianças, em que vai possuir uma zona para crianças com autismo, isso aqui também ia dizer que aqui em Portugal também já está a começar a haver isso. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto, no Estádio do Dragão, eles há cerca de... Foi este ano, inauguraram uma zona que é... Eu já não lembro como é que chama a zona, que é tipo para crianças assim com autismo. E aquilo tem uma parte exterior e uma parte interior também, onde eles possam assistir ao jogo e também, se tiverem os seus momentos, também podem estar aí mais resguardados. Isso aí é uma excelente ideia e além de ser o futuro, literalmente. Eu vi o do Porto e aí alguns clubes aqui no Brasil também estão fazendo, assim, é super legal isso. Enfim, e de novo, é uma coisa que há 5 anos atrás era impensável e agora os clubes estão olhando, né? Então, olha como tem espaço para a gente evoluir cada vez mais. E assim o futebol passa a ser uma coisa acessível para todos. Desde muito tempo já temos para as pessoas de mobilidade reduzida, mas agora também temos para esse tipo de pessoas com esse tipo de deficiência. Perfeito. Pronto. Mais Obrigado. alguém? Foi muito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ok? Guilherme, eu falaria a manhã toda, né? Mas eu sei aqui daquilo que combinamos, o seu tempo, e da Nina, que está aí do seu lado já, te cobrando essa presença. E assim, Guilherme, de verdade, receba de todos nós uma gratidão imensa por esse tempo dedicado. Faça do nosso curso a sua nova casa, venha sempre nos visitar, tá? Que tenha sido o primeiro de muitos. E muito obrigada por toda essa experiência passada, pelo tempo dedicado, pelo carinho dedicado a todos nós. Tá? Foi brilhante e grandioso, como sempre, viu? Muito, 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 muito obrigada, mesmo. Obrigado. Receba todo o nosso carinho. Obrigado, professora. Obrigado, Fábio. Obrigado, gente. Fico, né, feliz de estar compartilhando um pouquinho dessa manhã com vocês aí. E tomara que a próxima seja presencial mesmo. Eu vou adorar visitar vocês aí e poder trocar mais ideia. Obrigada, Guilherme. Um beijo. Vai com Deus. Valeu. Tchau, gente.